Fala, meu povo lindo! Passando aqui para falar com vocês de tudo, por tudo e para tudo. Opa! Hoje o Café Com tá vindo aqui contar um pouquinho da sua história. Contar um pouquinho do como surgimos, para onde surgimos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Sabemos? Não. Estamos descobrindo. Exatamente. Esse momento a gente quer partilhar com vocês um pouco do como surgiu o Café Com. E tudo isso, acho que em primeiro momento a gente tem que agradecer a pessoa do Hugo, né, do Estúdio Realize, que foi um grande incentivador da gente, né? Vou começar comigo. Deu começar um podcast, Isso. né? E ele falava assim, Ari, você leva jeito. E eu sempre assim, pelo amor de Deus, Hugo, não me enfie em rabuda não, meu filho. Pelo amor de Jesus Cristo. Mais uma. Eu não tenho saúde para isso, eu não tenho cabeça, eu não tenho juízo. E tá aí, né? E eu sempre partilhava com a Grazi o anseio de fazer um podcast e de ter um nome. E falava assim, mas pode ser, sei lá, histórias. Mas a gente também pode fazer um café com alguma coisa, café... Não é café com Deus, é café com. Café com testemunho, café com histórias, café Isso. com humor, com sarcasmo, porque isso é um pouco da pessoa da Ariali, né? Sim. E engraçado assim, né? Eu entrei nessa história justamente porque eu e a Yara, a gente partilhava dos problemas da vida, né? E assim, cara, se a gente for parar para pensar na quantidade de problemas que surgem, na quantidade de problemas que tem, né? A gente entendeu que assim, somos pessoas que não desistem. Somos pessoas resilientes até demais. Persistentes. Persistentes. Então, assim, a nossa saúde atacada, ela fez com que a gente tivesse que realmente, assim, pô, zerar. O ano de 2024, para mim, foi praticamente um ano zerado, se eu colocar na ponta do lápis, né? Eu trabalhei muitos poucos meses, fiquei adoecida, enferma a maior parte do tempo. E aí, né? De onde você parte, né? De princípio nenhum. Eu estava falando ontem, né, com a menina que eu faço um acompanhamento de massoterapia, porque além de todos os problemas do coração, da cabeça, ainda existem os problemas da coluna. E eu falava para ela assim, se você me perguntar quem é a Ariali, eu não vou saber responder. Porque eu estou num processo de me redescobrir em Deus, para descobrir o que Ele quer de mim a partir de tal sofrimento, a Sim. partir de tal processo, né? Porque, assim, a gente não entende muitas coisas do que acontecem. E quando você fala zerei a vida, não, o nosso zerado é diferente, tá, gente? É diferente. A contagem é outra por aqui. A gente não quer só existir, a gente quer viver. E quer mostrar que nós podemos viver a partir das experiências negativas. Sim. Esses dias, de madrugada, a gente partilhava e não ansei a Graça. Falou assim, mas eu quero viver. Eu falei assim, mas nós vamos viver e vamos viver histórias lindas. Porque, assim, eu tenho certeza que o tamanho da cruz também é o tamanho da graça. Sim. Então, Deus não permitiu que a gente ansiasse tanto por viver, se não fosse para a gente poder viver o maravilhoso e o extraordinário dele nas nossas vidas. Com certeza. Da forma que for. É verdade. Xoxo, capengo, mango. Falando em xoxo, capengo, mango, eu fui contar essa história, tomei-lhe um tabaco, fiquei de botinha uma semana, né? Pois é. Quando ela me mandou a foto, eu falei, viu? Fica falando xoxo, capenga e manca. Tava manca com a botinha lá no pé. Mas vamos lá, Grazi. E disso o Café Com, ele surgiu. Eu te chamei porque, do mesmo jeito que faz terapia para mim, eu acho que também é uma terapia para você. Acho não, tenho certeza. Com certeza. Com certeza. E somos pessoas que podem motivar outras pessoas a continuar. Sim. E isso é o mais importante. Ver que mesmo quando tá tudo escuro, tem uma pontinha de luz em algum lugar, né? É verdade. E assim, eu acho que posso falar por nós. O que não fez a gente desistir foi Deus.
Sim, com certeza. Foi Deus. A fé, às vezes as pessoas confundem você ter a fé, mesmo acreditar em Deus, você saber que Deus está com você, com o devocional. Ah, eu fiz 300 ladainhas, eu fiz não sei quanto. Eu acho que Errei, foi moleque. Pois é. Então, assim, a gente tem a fé, a gente acredita muito que se a gente não acreditar, a gente nem estava aqui. A gente acredita muito que Deus está com a gente, que Deus transforma todas as coisas, que Ele tem um propósito para tudo na nossa vida, né? E é isso, né? São os grãos de histórias que transformam a vida, né? Que dão sabor à vida. É o que está dando sabor à nossa vida. Esse podcast, eu acho que ele veio no momento que ele dá sabor à nossa vida. A nossa família dá sabor à nossa vida? Dá. Né? Deus dá todo sabor à nossa vida? Também dá. Né? Mas existia uma falta de sabor que faltava ser preenchida. Eu acho que tem a particularidade, é aquilo que nós sempre falamos. Isso. Existe a Ariale, a esposa do Diego, a mãe do Bernardo e da Maria. Existe a Ariale, fiel a Deus. Mas quem é a Ariale? Quem é a Ariale para ela? Sim. Quem é a Graziele para ela? E a gente, às vezes, tem uma cobrança muito grande em cima da gente sobre as condições que nós estamos, porque nós nos sentimos frustradas e fracassadas. Sim. E Deus, através desse podcast, veio fazendo uma releitura da nossa vida, mostrando: não, a história de vocês pode contar com histórias de outras pessoas. Sim, com certeza. E assim, a gente tem essa certeza, né? Porque por que a gente diz também que aqui é terapia? Eu lembro que quando eu contei pro osteopata, né? Eu contei pro psiquiatra também. Mas o osteopata, quando eu falei assim, o podcast, minha afilhada me chamou para estar junto com ela, para partilhar um pouquinho da vida, eu falei assim, aquela 1h15, ela tá invalido para mim como terapia. Ele falou assim, cara, repara o teu gesticular. Você estava toda assim na consulta, de repente você, podcast, tal, aquilo te encheu, te preencheu, e eu fui entender isso naquele dia, naquela consulta, que por sinal foi semana passada, com o osteopata. Valeu, doutor osteopata! Porque assim, o quanto que preenche, porque assim, é esse o propósito de... Eu lembro que a doutora Ana Beatriz fala muito disso, da gente ter um propósito de vida, ter um propósito. O meu propósito de vida se encontra muito com o da Ariale, na questão de propósito pessoal, que é realmente a gente querer levar a boa nova para outras pessoas, né? Então, esse canal que surgiu aqui, ele proporciona isso pra gente. É um momento que a gente consegue parar, respirar um pouco. Para mim, estar aqui falando devagar é um desafio, porque a ansiedade, né? E a gente toma o quê? E não Café? bater na mesa e tudo mais, né? Porque a ansiedade, ela grita em mim a todo tempo. Eu toco de remédio direto. No último mês foram várias trocas de remédio para tentar equilibrar e a pessoa ainda não conseguiu. Faço a terapia, faço tudo que é preciso, mas aqui é um fiozinho de esperança. É a válvula de escape, né? É a válvula de escape. Eu contei isso pro osteopata. Eu falei assim, minha válvula de escape é aquele podcast. 1h15 por semana. Ele fez uma conta rápida na calculadora. Aí ele me abriu um leque, porque ele falou assim, cara, você tá dedicando para você, para tua válvula de escape, meio por cento da tua semana. 0,5%. Eu falei, cara, é muito pouco. É muito pouco. E a gente vê que a gente precisa demais, né? Estaremos sentadas na praça, provavelmente algum dia tomando café, tá, gente? Quando vocês quiserem parar e conversar conosco, fique à vontade, para a gente poder aumentar essa porcentagem, sabe, de válvula de escape para a Grazi, para mim, para todos, porque assim, a gente precisa. E falando também desse podcast, a gente gostaria muito, né, de continuar com esse projeto e tomar esse projeto numa forma mais ampla, se a gente pode dizer assim, né? Estamos aqui no Estúdio Realize, com o nosso amigo Hugo, a Paty ali atrás. Muito obrigado, Paty, pela sua paciência. E temos os nossos custos. E não viemos aqui pedir dinheiro para ninguém. Estamos arcando do nosso bolso,
com a padaria Master Pão, graças a Deus. Nos alimentando maravilhosamente bem. Confiando na nossa... acreditando no nosso projeto, né? Com as coisas da Vó Creuza aqui, sempre com a geleinha de jabuticaba. A sua Fabulosa. mostarda chegou, tá? Com os personalizados, com as coisas que saem do bolso. E a gente, assim, não quer fazer disso para tirar dinheiro de ninguém. Mas quem quiser ajudar, por favor, nos procure. Me procure. Me procure. Assim, por exemplo, aqui no Cantinho do Café, a gente mostra sempre todas as pessoas que são amigas e que viram o nosso sonho saindo do papel, né? Temos o Fernando. O Fernando, a gente conhece ele por volta de 1930 que a gente se apresentou. Já deve ter uns 800 anos que a gente conhece o Fernando. E Fernando tem uma história maravilhosa, é um cara incrível, um cara de fé, um cara temente a Deus. E um profissional extremamente qualificado. FF Estética Automotiva. Muito obrigado por estar conosco. Estamos esperando o seu Pix. Mentira, tá? Mas, assim, é para partilhar também. Eu acho que é uma forma da gente fazer propaganda para os nossos amigos. Porque eu estava vendo o seguinte: o maior incentivador de um amigo, de uma pessoa, é o amigo. Porque quando a gente viaja, tem 1000 likes. Quando a gente lança um negócio, tem 10. As pessoas, elas são muito curiosas naquilo que a gente pode expor de viagem, disso, daquilo, mas não de motivar. Então, pessoas, seres humanos, amigos, motivem seus amigos, curtam, compartilhem, divulguem. Gostou da proposta? Poxa, compartilha no seu perfil, compartilha a nossa página no Instagram, compartilha a página do YouTube. E voltando sobre os possíveis patrocinadores, Fernando Ferreira, estética automotiva, higienização de sofá, impermeabilização de sofá. Cara, é sensacional, gente. Procura que vale a pena. Bolinho da Ayla. Cara, cardápio de Natal. Ela tá com cardápio de Natal que, olha, eu tô passando longe. Porque é só delícia, delícia, delícia. Faz um bolo sensacional. Então, gente, procure a Ayla. @bolinho da Ayla. O Fernando é @_ FF Estética Automotiva. Sim. Nós temos... Lembrando que Fernando lava sofá também, né, gente? Muito bem, já contei aqui, porque lá em casa são 3 crianças, um cachorro e o Fernando dá conta. Exatamente. E olha, cara, é bom. Nós também temos o Estúdio Realize, que é aqui no Cadima Shopping, no último andar. Gente, na pessoa da Arialha, agradecendo a pessoa do Hugo por tamanho profissionalismo, por tamanha ajuda que tem feito e causado a nós. Muito obrigado, Estúdio Realize. Também nós temos Jéssica Cardoso, designer de interiores. É minha cunhada, tá, gente? Quem puder aí, quem quiser melhorar a casa aí, ó. Fala sério. Tia Gracinha. Lembrei da Tia Gracinha, ó. Superdose. Quem fez foi Tia Gracinha. Tia Gracinha, ela trabalha com arte em feltro. Então, Gracinha Ferraz, arte em feltro. Gente, vocês precisam ver as bonecas lindas. Boneca, anjinho, saída de maternidade. Cada coisa que ela faz é sensacional. Um mascotinho. Um mascotinho. Precisa de um mascote pro seu podcast, inclusive, ó. Tá aqui a dica, Tia Gracinha. Nós temos também a Val Stamp Serigrafia. Vou puxar a sardinha pro meu digníssimo esposo. Cunhadão. Quem disse aí que santo de casa não faz milagre, ó? Faz sim, estamos aqui, ó. Então, Val Stamp Serigrafia, mais de 30 anos no mercado, com tudo de silk e estamparia, e sublimação também. Então, assim, tá querendo personalizar uma camisa, tá querendo fazer um abadá, tá querendo fazer elástico para cueca, fitinha decorativa de Natal. Gente, Val Stamp Serigrafia, tudo personalizado e tudo do melhor para você. E olha, preço eu garanto. Qualidade também. Qualidade mais ainda. Mais ainda. Porque para estar 30 anos no mercado tem que ter qualidade. Isso. Entendeu? Então, assim, gente, Val Stamp Serigrafia. Lembrando, Val Stamp é @ValStamp mesmo. É só isso, eu acho. Lembrando que Val é com W. É muito boa lembrança, muito boa lembrança.
a padaria Master Pão. A gente tem que sempre elevar a padaria Master Pão, porque eles realmente acreditaram nesse sonho e estão sonhando conosco, gente. E eles são maravilhosos. São maravilhosos. Eles fazem assim, rabanadas. O cardápio semana passada estava tendo um rodízio de bolo. Cada bolo, minha filha, que olha, só Jesus na casa. Eu amo, gente. Vocês só escutam a gente contando aí, né? Fazer o quê, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Vamos lá. Fernando, Ayla, Estamparia, Jéssica, Hugo com o estúdio. Valstamp. Já falei. Vó Creuza, muito obrigada. Ela mesma, né? Da Vó Creuza. Então, vou explicar o que é coisas da Vó Creuza. Eu cultivo cogumelos, né? E com o cultivo cogumelos como parte de uma fuga para tratamento. Tá? Isso aí, já tá melhor que eu, ó. Eu tenho que me manter ocupada para poder ter uma mente sã. E com isso eu comecei a cultivar cogumelos shiitakes. E comprei os blocos, comecei a produção, só que não tinha nome. Tava dando produção. Um belo dia sentei na casa de vovó. Aí vovó, que é isso que você tá fazendo? Eu falei assim, vó, tô cultivando cogumelo. É aqueles cogumelos que deixa doidão? Eu falei, não, vó, não é cogumelo que deixa doidão, não, vó. Esse não pode. Eu falei, que isso, vó? Vó, pelo amor de Deus, me ajuda aí, vó. Aí ela falou assim, não, porque não posso te deixar herança nenhuma, né? Nem te tirar da cadeia agora. Posso te dar o quê? Uma pressão alta? Posso te dar umas varizes na perna? E essas heranças que eu vou dar? Eu falei assim, não, a senhora vai me dar uma coisa diferente. A senhora vai me dar o seu nome de herança, porque então tudo que eu fizer agora vai ser cogumelos da Vó Creuza, shiitake da Vó Creuza, mostarda da Vó Creuza, geleia da Vó Creuza. E assim surgiu coisas da Vó Creuza, que é para poder homenagear a vozinha que tanto fez por mim, pela minha irmã, pela nossa família e tudo mais. Os personalizados, o interpersonalizados. Muito obrigado à pessoa de mim mesma. Também são maravilhosos personalizados. São, gente, desde as canecas, as placas. Fazemos também os porta-copos. Esse aqui não, esse aqui é o chiquérrimo da Grazi, tá, gente? E voltando, acho que eu falei de todos. Se não falei, gente, me perdoe, eu vou lembrar e vou falando ao longo desse momento que nós temos, tá? Mas contudo, todavia, no entanto, eu trago sempre um caderninho, sempre mesmo. Vamos voltar a falar sobre o podcast. A gente também está partindo para a ajuda do projeto Manu Teles. E acho muito interessante a gente falar disso agora, Grazi. Sim. O projeto Manu Teles, né? Como a gente sabe, a Manuzinha faleceu, né, há 4 meses. E seus pais, com muita sabedoria e também com muita doação ao próximo, decidiram iniciar o projeto Manu Teles, né? Eu acho que vão ter outras iniciativas, eles vão estar aqui com a gente na próxima semana conversando um pouco, mas vão ter outras iniciativas também a partir desse primeiro momento, que é uma campanha solidária de arrecadação de brinquedos para crianças, trazendo um pouco daquilo que era a Manu. Alegria, motivação, né? Isabela partilha muito isso, que a Manu motivava muito ela. Manu gostava muito do período do Natal. Então, assim, esse projeto nasceu também com esse intuito de levar alegria para as crianças no Natal, que era uma época que a Manu amava demais, né? Como toda criança ama o Natal. Então, Isabela e Rômulo estão fazendo essa iniciativa. Tem muitos pontos de arrecadação pela cidade. Tem ponto em Olaria, tem ponto em Conselheiro. Os hotéis Malte Everest, Serra Everest são pontos também que você pode deixar o seu brinquedo. Enfim, pelo centro tem vários pontos de arrecadação. E se quiser doar e tiver com dificuldade de entregar, chama a gente no direct que eu vou lá e busco, não tem problema. Isso aí. E a gente entrega a Isabela. A meta são 300 brinquedos. Vamos ultrapassar a meta?
Acho que 300 para uma cidade que tem aí quase 200 mil habitantes, né? É uma meta até pequena, então a gente consegue alcançar. Então vamos fazer a nossa parte, ser aí um pouco de doação, de generosidade para as crianças, doando, lembrando, um brinquedo novo, que a gente consegue nessas lojas aqui pelo centro, Conselheiro, Olaria, tem tantas opções. A gente consegue comprar um brinquedinho legal para as crianças Sim. e fazer esse Natal diferente, né? Dando esse pontapé mais que inicial e especial no projeto Manoteles. E assim, a Isabela e o Rômulo, elas ressignificaram o sentido da Manu. Sim, E isso é com muito certeza. bonito, a gente trazer a Manu presente nesse mover. Então, gente, vamos ajudar a Isabela e o Rômulo a ajudarem. Vamos ajudar a fazer a diferença. A gente fala tanto de missão para a África, missão para o Amazonas, missão para Mato Ilha de Grosso, Marajó. missão para um monte de lugar. Vamos começar a nossa missão em casa, vamos começar a nossa missão em Friburgo. Isso. Friburgo tem tanta gente carente que precisa da gente, vamos começar, gente. Nem que seja com um Pai Nosso, uma Ave Maria, com uma atitude de boas energias, mas vamos fazer a diferença na nossa cidade. A nossa cidade, para ser melhor, ela depende exclusivamente de nós mesmos. É verdade. Mais ninguém. Outra coisa que eu queria partilhar com vocês, maravilhoso, que ontem eu recebi um áudio da nossa amiga Cíntia Cristina. Lembra a que estava fazendo a rifa do bolo para poder fazer a ressonância que nós postamos aqui? Sim, sim. Ela conseguiu vender todas as rifas. Que bom, graças a Deus. E com a graça de Deus fez a ressonância, já fez o raio-x, só está esperando o risco cirúrgico, mas está tudo certo, graças a Deus. Gente, muito obrigada a todos que compraram a rifa. Desde já temos que agradecer de verdade, porque olha, a gente sabe as dificuldades de fazer muitos exames. A gente sabe. A gente sabe, a gente sabe. A gente vive isso. Já fiz exame que não dá nem para lembrar o nome. Eu também. E com isso, ela se motivou a fazer isso. Então, desde já, muito, muito, muito obrigado. Acho que o Gabriel chegou. Chegou. Eu vou continuar com ela.